Nesse vídeo eu te convido a fazer um passeio pela cidade de Juruti, localizada na região oeste do Pará, banhada pelo rio Amazonas e na divisa do estado do Pará com o estado do Amazonas. O turismo aqui mostra para vocês um lugar que é conhecido por uma festa folclórica das mais importantes na Amazônia e que será realizada no final do mês de julho, agora, e também no início do mês de agosto. Aqui é a terra do Festival das Tribos, o Festribal. Vamos fazer um passeio pela cidade, que pelo censo IBGE 2022 tem 50.881 habitantes. Olha, nós passamos por prédios recém-inaugurados que vão ajudar na infraestrutura turística da cidade. Demos uma volta no porto, mostrando o que tem de novo lá, o que foi acrescentado na logística da cidade. Estivemos no porto, que retrata a pegada ribeirinha e traduz a tradição do transporte fluvial na região oeste do Pará, com um movimento impressionante na beira do rio. E não perdemos a oportunidade de visitar o Tribódromo, o palco de um dos eventos folclóricos mais representativos do Brasil. Essa aqui é a orla de Juruti, certamente que é um dos espaços mais tradicionais da cidade. Nós estamos aqui pela parte da manhã, solzão a pino, olha só que céu azul, praticamente com pouquíssimas nuvens, mês de julho de 2024, só para a gente ilustrar um pouco dessa tradicionalidade, beira de rio, rio Amazonas, lembrando que o Pará faz divisa com o Amazonas aqui nessa região. Aqui é Juruti, indo nessa direção aqui, vai para Parintins. Os barcos passam aqui pela parte da madrugada já, de Santarém, por exemplo, para Manaus, e chega em Parintins lá pelas 6 da manhã, 7 horas. Mas eu tô vindo aqui mais para a gente dar uma gravada, uma ilustrada na situação dessa tradicionalidade, como eu falei para vocês, As embarcações que vêm do interior, esses barcos de madeira pequenos, são aqueles que chegam do interior, que vêm fazer aqui as suas compras para voltar à base, Então existem várias comunidades ribeirinhas aqui nessa região e os barcos de madeira continuam fazendo aquelas linhas tão tradicionais do transporte fluvial. São os barcos de madeira, como eu falei para vocês. E aqui as canoas, hoje as rabetas, que existem em toda a região amazônica, que dinamizou bastante, Hoje não tem mais aquela tradição da canoa vela. Existe hoje as rabetas que fazem um deslocamento muito rápido. E isso representa velocidade, representa melhoramento na logística, Até porque as embarcações, elas fazem essa comunicação entre um lugar e outro com mais facilidade, com mais rapidez. E as pessoas do interior vêm para cá, para a cidade. E quando as embarcações chegam na cidade, o que é legal é o seguinte, que as embarcações se transformam em hotel, Porque, por exemplo, eles chegam de madrugada para ter que voltar. Muitos estão fazendo suas compras e você pode observar que ali rede atada, aqui muita rede atada, e as pessoas que passaram de repente a madrugada viajando têm a condição de descansar para daqui a pouco, quem sabe final da tarde ou daqui a pouco, depois de as compras terem sido feitas, elas voltarem à base, voltarem às suas comunidades. E aqui existe todo um comércio, estivadores, o transporte aqui das motos, os mototáxis, ali venda de churrasquinho, enfim, é uma dinâmica bem de beira de rio aqui da nossa região, Todas as cidades que tem, especialmente aqui no caso, no Juruti, que é a escala do transporte fluvial, na linha, por exemplo, na linha para Manaus, Santarém, Manaus, e isso acaba fazendo com que o movimento seja muito grande, em relação a outras cidades, por exemplo. Então, quem vem a Juruti tem essa condição,
Olha só, deixa eu mostrar para vocês. Aqui tem um outro porto que já vou mostrar. Foi inaugurado recentemente um terminal hidroviário. Mas aqui, por exemplo, era o que esse aqui era o porto que servia, né? Uma base, né? Um atracadouro ali. Era aqui que as embarcações paravam, né? Parte delas. E continua servindo. E a outra que foi inaugurada fica para lá, para aquela direção que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, aqui as embarcações maiores, elas atracam aqui, que dá uma certa segurança, um apoio, né? Facilita a acessibilidade. As pessoas têm acesso aos barcos que chegam todo dia, né? E a toda hora. Bom, ali também, deixa eu mostrar para vocês, ali também tem um porto improvisado que atendia antes, uns dias atrás, que atendia as embarcações que paravam aqui vindo dessa linha Santarém, no caso ali, né? Santarém-Manaus. Hoje não mais, né? Essa região aqui mantém as suas características, né? De apoio, né? Falei para vocês, o comércio, né? O churrasquinho, os mototaxistas, os carregadores, os estivadores, né? Os carregadores e o pessoal ali, né? Algum serviço para ser feito, enfim, aquela dinâmica tão tradicional, né? Do transporte fluvial. Não tem como chegar, por exemplo, aqui em Juruti e não se deparar com essa pegada ainda tradicional de tempos passados, né? Porque tem algumas coisas que não mudam, né? Entre elas, o que não muda é a tradição de beira de rio, né? De transporte fluvial, que exerce uma importância muito grande. Então, ilustrando aqui a frente da cidade. Hotel, aqui tem Hotel Santel, Hotel Juruti. Aqui, por exemplo, no final da tarde tem um Delícias de Belém, onde vende comida tradicional, né? Tacacá, vatapá. E as pessoas vêm para cá. Eu queria contextualizar essa frente aqui, que eu acho muito interessante, né? Toda a cidade da Amazônia que eu chego, eu faço questão de fazer um passeio de maneira as pessoas entenderem um pouco dessas cidades que elas diferem bastante daquelas outras que a gente, mesmo na Amazônia, que a gente costuma visitar aqui no canal Turismo Aqui. Um dia isso aqui já serviu como porto da cidade, né? Hoje não mais. Ficaram os restos aqui de uma construção que um dia serviu de porto, né? De estação de passageiros, estação hidroviária. Aqui um pouco mais da frente da cidade, eu estou me dirigindo ao novo terminal hidroviário da cidade de Juruti, né? Que isso aqui são as embarcações maiores, aquelas que nessa linha que eu falei para vocês, tradicionalíssima aqui de Santarém a Manaus. Estou só aqui, olha só, esse aqui é o atracadouro, né? A balsa de apoio, né? Com a rampa. Mas eu vou mostrar para vocês isso aqui pela parte da tarde, com um pouco mais de detalhe. Aqui de manhã nesse passeio, só para vocês entenderem um pouco sobre... Olha aqui a movimentação é para cá. A movimentação é para cá. Mas eu volto aqui. Deixa eu mostrar para vocês pela parte da tarde esse lugar aqui, que tem uma movimentação bastante grande, que os barcos costumam passar aqui pela parte da tarde e noite e madrugada. E eu voltei para conhecer o novo terminal hidroviário, que proporciona melhores condições de uso por parte dos viajantes, já que as instalações são modernas e confortáveis. E também de onde se tem uma possibilidade de se ter uma visão panorâmica do rio, dando para acompanhar a aproximação das embarcações. É lógico que eu fui até a beira do rio para acompanhar a atracação de uma embarcação regional que faz a linha ligando o Pará ao Amazonas. Muita gente dividia o espaço entre passageiros, acompanhantes de passageiros, estivadores, vendedores ambulantes. Aliás, o porto dessas cidades são sempre uma ótima situação para se acompanhar o ritmo de vida dessas populações que tem no rio a maior alternativa de transporte.
O rio por aqui atua como se fosse rodovia. Não é exagero não, é isso mesmo. O movimento é muito grande e sempre o rio, o rio, o rio. Nem sempre existem estradas por aqui que dão a condição de melhor acessibilidade, né, a outros lugares. E se a embarcação chega ao porto em fim de tarde, eis uma ótima situação para fotografias que podem facilmente se tornar em cartões postais, tal a beleza que as câmeras capturam. E uma dica para quem gosta de frequentar os lugares: foi inaugurado recentemente o Centro de Convenções e Turismo de Juruti, com um conceito bem claro de prestigiar a cultura e o turismo, ao mesmo tempo em que valoriza a culinária paraense. Na parte de baixo, espaço para artesanato e lojas variadas vendendo souvenirs. Na parte de cima, a gastronomia amazônica tem um espaço especial. Lembro que durante o festival acontece a efetiva inauguração desse lugar, que é um equipamento voltado a atender os visitantes condizentemente. Portanto, uma dica para você que vai já no final do mês de julho frequentar Juruti nesse evento tão importante. Geograficamente, Juruti está próxima do Amazonas, sendo vizinha de Parintins, a cidade referência na cultura amazonense. E por aqui, Juruti representa a mesma força no folclore em razão de seu Festival das Tribos. A cidade de pequeno porte resguarda o ritmo ainda provinciano de alguns anos atrás, quando era bem desconhecida do grande público, antes do projeto de mineração que fez o lugar crescer ao atrair trabalhadores de diversos pontos do Brasil. Mas a essência foi mantida, com as casas do mesmo estilo de tempos passados, quando a pesca e o movimento do comércio eram o que fazia a dinâmica da cidade apresentar um algo a mais. Talvez seja essa simplicidade que faz de Juruti uma cidade interessante, embora afastada dos grandes centros. O modo de vida da população e o seu festival folclórico são os grandes contribuidores para aumentar o encantamento sobre esse lugar, conhecido por ser banhado pelo rio Amazonas. E se tem algo que chama a atenção em Juruti, é o Festival das Tribos. E chegando, como eu cheguei lá no mês de julho, eu não podia passar em outro lugar que não fosse ao redor do Tribódromo, né? Porque já começou a movimentação. Você vê aqui para a direita, tem toda a movimentação já na produção das alegorias. Olha só, isso aí também é resto dos anos anteriores, que fica sempre no entorno do Tribódromo, né? Mas deu para perceber que as pessoas já estão trabalhando. E eu quero aqui, nesse passeio, subindo aqui a rampa, né, da arena, onde tudo acontece, onde o festival efetivamente acontece, para que você tenha uma noção exata desse espaço, né, que já foi anunciado, inclusive, que vai ter uma ampliação do Tribódromo. Acredito que já para esse ano não tem como, mas existe a expectativa de que ele seja ampliado em razão da procura, né? O espaço acabou ficando pequeno para a quantidade de pessoas que querem participar desse evento. Então, olha lá no fundo, o trabalho sendo realizado. Então, esse aqui é o espaço, a arena, onde as coisas efetivamente acontecem. Pessoal, nós estamos no dia 9 de julho de 24 e aqui no Tribódromo você pode perceber que os trabalhos já começaram. Certamente que isso é uma tônica de todos os anos, claro, ninguém pode atrasar, ninguém pode vacilar em relação aos prazos, né?
Até porque esse evento ele tem se agigantado aqui na Amazônia. Eu digo assim que os eventos folclóricos, no caso o Festival dos Bois de Parintins, o Festival das Tribos de Juruti, eles vão desfilando ao sabor das águas do rio Amazonas, que vão deslizando com a sua tradição, né? Passando por Santarém agora, já de muito tempo, né? Com Sairé, lá em Lenqué, Marambiré e por aí vai, né? São eventos que têm uma tradição muito grande e hoje a Amazônia se coloca muito bem no cenário nacional em relação aos eventos folclóricos. E esse é o caso aqui do Festival das Tribos de Juruti. Um evento que deve contar já nos próximos anos com uma ampliação aqui desse espaço, né, que para muitos já ficou pequeno e que já foi até anunciado que vai haver uma ampliação do tribódromo aqui. Então, espera-se que esse ano a festa seja ainda maior e esse evento ganhe cada vez mais conceito, até porque a imprensa nacional tem falado muito, né? Alguns registros até ao vivo em rede nacional falando do Festival das Tribos de Juruti. E certamente que esse ano a expectativa é de que supere os anos anteriores pelo gigantismo que o evento se envolveu e também pela tradição, pela criatividade de todos aqueles, dos brincantes, né? Cada vez mais, até mesmo pela influência do Festival de Parintins, né? Existe um intercâmbio muito grande entre as duas cidades. E é claro que muito daquilo que é produzido lá também desemboca aqui e por aí vai. E aqui também vai para o Sairé, para o Festival dos Botos, por exemplo, lá em Alter do Chão e coisa do tipo. É a criatividade que vai, né, migrando. E certamente que aqui vai ser um espaço interessante para que a festa aconteça no ponto de vista folclórico. Nesse vídeo te dei algumas dicas do que fazer em Juruti, especialmente se você chegar em época de festa, como agora no mês de julho, né, que tem o Festribal, um evento cultural dos mais importantes do país, não diria somente da Amazônia e também não diria do Pará, mas uma influência muito grande na Amazônia, porque inclusive hoje ganha um conceito que se irradia pelo estado do Pará, com a força expressiva no oeste paraense. Então, para quem vem para cá, te passei dicas, viu, de o que fazer em Juruti, até porque existem novos lugares onde você pode embutir sua atividade. E fazer um passeio talvez seja uma das atividades mais importantes que você tenha a fazer, até porque a cidade de pequeno porte, não tem muitos deslocamentos assim, e dá para conhecer com maior desenvoltura nesse contato com o Rio Amazonas. Talvez isso seja um dos diferenciais dessa cidade, de pouquíssimo mais de 50 mil habitantes. Portanto, Juruti, dicas para você. Lembro, se você gostou, compartilhe o vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, beleza?